Vamos para a parte de publicações de artigos. Talvez você esteja apavorado ou apavorada neste exato momento, nesta aula, porque você falou, eu nunca escrevi nada, eu tenho medo de escrever, o meu TCC foi difícil de fazer, eu deixei para a última hora, não sei o que mais, eu tenho pavor de escrever, escrever não dá, etc, etc, etc. Gente, assim, cortem qualquer tipo de medo e trava, porque a gente tem que exercitar, ninguém nasce escrevendo, a gente exercita. Alguns têm mais facilidade, outros menos, beleza? Mas é muito legal, porque aquele 1% que está ativo no LinkedIn, como eu mostrei para vocês, passa muito por publicações, passa muito por artigos, e a gente vai falar um pouco deles. Antes, uma frase do Mark Anderson, esse grande investidor ali do Vale do Silício: para fazer um trabalho original, não é necessário saber algo que ninguém sabe. É necessário acreditar em algo que poucas pessoas acreditam. Ai, mas já escreveram vários artigos ali sobre esse tema, não sei o que mais, tudo já foi escrito. Cara, de repente você tem uma outra margem para falar dessa coisa. Você tem uma margem diferente para trazer o seu ponto de vista. Lembra do storytelling, daqueles planetas? Cada planeta contando a sua versão, a sua história, o seu ponto de vista sobre o Sol. É a mesma coisa agora, para a gente começar a fazer isso. Então lá no LinkedIn a gente vê essa barrinha, né? Compartilhe um artigo, foto, vídeo ou ideia e tal. Então, se a gente realmente começa a escrever ali, essa é a publicação. E se a gente aperta no escrever um artigo, que é maior, tá? Ele vai abrir ali o artigo em si, certo? Vamos passar por um deles. Publicações é menor que o artigo, como eu falei, já vai direto ali. 1.300 caracteres de limite e tem um caráter de feed. Tempos depois da postagem, é difícil um recrutador achar uma publicação, porque ele é um mural vivo. Lembra do Twitter, principalmente nos algoritmos primeiros, lá quando ele começou, Facebook também, próprio Instagram, que era muito por tempo, né? Se uma pessoa postou há tantos segundos atrás, vai aparecer, nunca atualiza, né? E hoje em dia a gente tem algoritmos que sempre atualizam. Se a gente ficar atualizando o Instagram, por exemplo, a todo momento, a gente vai ver novas postagens, mesmo de 5 horas atrás, às vezes de um dia atrás, aparece porque a gente está atualizando e usando muito, né? Não usem tanto, não fiquem viciados no Instagram, por favor, gente. Mas assim, eles é um mural. Aparece no mural, no feed das pessoas, as publicações, certo? Já que passam no feed, podem chamar mais a atenção inicial para visualizações. Opa, eu estou ali no feed e vi a pessoa. É mais fácil de ser visualizada uma publicação do que um artigo, certo? Muitos fazem uma publicação para compartilhar um artigo por esse motivo, certo? Isso assim até é bem comum. Por exemplo, olha que legal, uma publicação. Fala, galera! Dia 11 de março estarei representando a Active Campaign em São José, uma cidade aqui do lado de Florianópolis, falando sobre Customer Success. Botei até a hashtag, isso ajuda bastante, né? O uso de hashtags dentro dessa publicação. Vou dividir o microfone com André, com Arthur, em um evento da Link Live Academy. Inscrição gratuita e limitada, link nos comentários. Então botei ali uma imagem e tal sobre este evento especificamente, tá? Esse é um exemplo de uma publicação pura, certo? Por que link nos comentários? Porque o LinkedIn não gosta de que a gente tire as pessoas do LinkedIn. Se eu boto o link dentro da publicação, ele provavelmente vai, não vai ser tão visualizada, não vai bombar tanto. Então, a manha para isso é você botar isso que você quer. Se tem um link para algum site, para uma landing page, para um formulário, para isso, para aquilo, para um blog post que você fez em algum outro lugar e qualquer coisa desse tipo, você bota nos comentários. Você mesmo comenta o primeiro comentário e bota o link lá, certo? É uma manha para a gente conseguir ser mais visualizado ao longo do caminho. Beleza? E os artigos? Não tem limite de caracteres, claro. Enfim, se você fizer um negócio absurdamente grande, talvez eles falem, chega, né? Mas é tranquilo, você pode se soltar, fazer um post bem bacana ali. É possível, no meio do texto, inserir imagens, links e outras mídias. Esse é um ponto bem legal também, certo? Então, você consegue botar dentro ali, realmente, óbvio que na publicação também dá para botar imagem, vídeo e tal, mas no artigo você bota ali no meio, ali bonitinho, encaixadinho. Agora eu vou botar uma imagem para não ficar tão texto assim. Você pode montar como se fosse um blog post, certo? E pode ficar sempre nos destaques do seu perfil, é atemporal. Então algum recrutador, recrutadora está lá caçando gente, vê o seu perfil, legal. As publicações vai ser difícil, ele tem que dar uns cliques ali para achar as publicações que você fez a última vez. Mas artigo você pode botar nos destaques. Eu, por exemplo, os artigos preferidos que eu escrevi, certo? Eu boto nos destaques ali para ficarem bonitinhos.
dentro do meu mural, para as pessoas que entram no meu perfil elas verem. Então, os artigos também ficam disponíveis nas buscas do Google. Lembra de SEO? Essa questão relacionada à palavra-chave, da gente estar achando as coisas que a gente quer rapidamente no Google. Se você faz um artigo, às vezes uma pessoa está procurando sobre aquilo e ela acha o seu LinkedIn. Olha que massa, as pessoas te achando por Google mesmo a partir disso. Esse é um artigo que eu escrevi, que eu gosto bastante desse artigo, né? Somos a média do conteúdo que consumimos. Uma reflexão em tempos de coronavírus, onde em março, né, eu escrevi sobre isso. E até botei o principal insight do artigo. Hoje em dia, mais que nunca, somos a média de todo o conteúdo, mídia, séries, filmes, livros que consumimos, certo? Trago uma ideia assim um pouco mais profunda do que uma publicação que tem poucos caracteres, como a gente viu. Eu falei, cara, isso dá um artigo maior, e escrevi essa ideia, né? Muito trazendo a ideia de que se a gente passa muito tempo fazendo X coisas, se a gente não consome tal coisa e tal, a gente vai se tornando essa pessoa, certo? É uma ideia muito bacana, quem sabe vai dar um livro aí no futuro, né? E dicas gerais, gente, seja autêntico, original. Ah, todo mundo tá falando que o Sol é daquela maneira. Por que você não sai desse planetinha que tá todo mundo falando e você dá a volta no Sol e vai trazer um outro ponto de vista? Um ponto de vista seu, autêntico, verdadeiro, original. Tenha coragem de fazer isso. Por exemplo, a Thaisa, que foi minha liderada, né, na empresa, na Movidesk ali, ela não escreveu o que é Customer Success. Isso já tem escrito em muitos blogs, muitos lugares já está escrito isso. Ela escreveu como Customer Success me ajudou a ser mãe pela primeira vez. Eu primeiro fazia relacionamento com os clientes, isso, para lá e para cá, conseguia gerir a carteira de clientes de uma maneira muito positiva, realmente crises e pedras no caminho, conseguia vencer, superar esses desafios e me ajudou a ser mãe. Olha que massa! Eu tenho vontade de clicar e de ver um artigo como esse, por exemplo, é algo muito bacana, muito legal, algo autêntico, original. Vai nessa pegada. O que do seu setor você acha que poderia ter uma criatividade de estar escrevendo uma coisa legal, por exemplo? Essa para outras pessoas revisarem o texto antes. Muitas vezes você está ali escrevendo, esse do conteúdo, eu escrevi durante um almoço uma vez e fiquei com aquilo na cabeça, comecei a escrever. Eu normalmente, além de falar e mandar para outra pessoa dar uma revisada em algum ponto ou outro, até de português, tá? Até de uma coisa e outra que às vezes não tá legal, uma frase que não fez sentido, quando a gente tá aquele poder da criação, veio a luz da criação e a gente começa a escrever que nem maluco, não sei o que, às vezes a gente se excede em alguns pontos, bota umas frases a mais, umas coisas que não fazem sentido, então eu sempre deixo o meu artigo dormir. Deixa ele dormir, ninguém vai morrer se você lançar amanhã e não hoje, normalmente ninguém morreu nos meus artigos, tá? Então deixa dormir e você mesmo também leia no dia seguinte. Com certeza você vai mudar umas coisinhas ali que você na pressa, no calor da emoção, naquela paixão, você não viu. Escreva parágrafos que não sejam como os de um TCC, por exemplo, parágrafos enormes, que eu já dei essa dica para vocês, tanto ali na questão das experiências quanto do resumo. Façam pontos e tal, parágrafos menores, para a gente ter uma leitura escaneável. Opa, passar o olho, conseguir ler inteiro, ser legal, porque hoje em dia as pessoas podem dar um clique no mouse, um clique no celular e ir embora. Muito longo, não saquei a primeira coisa ali, foi muito longo esse artigo em si, certo? Importante. Só porque conseguiu um emprego, não deixe de atualizar, postar, comentar via LinkedIn. Gente, não deixem de fazer isso. Eu estou muito feliz na minha carreira agora, como eu falei para vocês. Felizaço na minha atual oportunidade, realmente, dentro dessa empresa. E eu gosto de postar, até devia estar fazendo mais isso, certo? Mas, como eu fazia anteriormente, eu cheguei um momento que pessoas na rua, colegas, né, ex-colegas, falavam, pô, tu tá sumido e tal. O que era tu tá sumido? Depois eles complementaram, tu tá sumido do LinkedIn. Toda semana eu vi uma publicação tua lá dentro do LinkedIn, às vezes algum artigo ou outro, mas toda semana uma publicação tu fazia. Que engraçado, tu tá meio sumido, né? Olha só que loucura, cara. A pessoa falar que tá sumido porque eu não te vi mais no LinkedIn. As pessoas esperam isso. Ela é uma continuidade, são coisas assim que elas gostam de absorver um conteúdo bacana quando você faz de coração, faz uma coisa legal. Neil Gaiman tem uma frase muito legal também que eu trago para vocês. O momento em que você sente que possivelmente está andando nu pela rua, expondo demais seu coração, sua mente e o que existe por dentro, olha que legal,
Mostrando demais em si mesmo, este é o momento em que você pode estar começando a entender certo. Você está sacando a coisa toda, tá? Tenha coragem, eu sei que não é fácil. Escrever uma publicação, um artigo sobre o seu setor, sobre o seu tema, coisas relevantes que geram valor, principalmente, para a galera que está ali lendo. Não é fácil começar, mas quando você começa a escrever, vira um vício. Você não para mais. Eu tenho um blog há 5 anos, que atualizo periodicamente, e vai bem nessa pegada realmente também. Beleza?